Gabriela Mistral tem um lindo poema sobre o ato de servir. Ela diz: onde houver uma árvore para plantar, plante-a você. Onde houver um erro a ser corrigido, corrija-o você. Nosso convidado de hoje é uma dessas pessoas que removem as pedras do caminho. Onde tiver um trabalho para fazer, ele faz. É um realizador. Senhoras e senhores, preparem-se para receber Danilo Santos de Miranda. Oi, Danilo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Danilo, a primeira pergunta é minha. O mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial quando você nasceu, Danilo. Fala um pouco lá da sua família, como é que era a vida lá em Campos do Goytacazes nessa época, na sua infância? Olha, Tílio, realmente é um dado que a gente só toma consciência dele depois que a gente fica um pouco mais velho, né? Quando eu nasci, não percebi que estava havendo uma guerra mundial. Mas, enfim, em 43 era um período bravo da guerra, ainda não havia solução para as questões mais importantes, né? Segundo me falaram uma vez, eu nunca pude constatar isso, porque eu não sou especialista, mas dizem que o próprio Nostradamus tinha feito uma previsão de que o ano de 1943 seria um ano muito grave, muito sério para a humanidade. Eu acho que ele não levava em conta o que nós estamos passando hoje ainda. É verdade. Talvez não tivesse elementos para isso. Mas passamos, né? Como vamos passar esse agora também, né? Espero. E a sua família lá em Campos do Goytacazes? Fala um pouco do seu pai. Olha, Tílio, quando eu nasci, a cidade chamava-se apenas Campos. Cidade de Campos, no norte do estado do Rio. Era um município importante, grande produtor de açúcar, um dos maiores, se não o maior do Brasil na época. Era um município que tinha sido muito poderoso durante o período do Império, um município importante, portanto, tinha uma tradição, uma força do ponto de vista econômico, cultural, político. Era meio senhor de si, achava que devia ser a capital do Estado, ou pelo menos dessa região do Estado, era a cidade mais importante do norte do Estado do Rio, e ali foi a capitania da Paraíba do Sul, né? Foi sediada lá. Então, era uma capitania que deu certo, que era poderosa e tal. Então, a família vivia, naturalmente, nesse meio, uma cidade com várias igrejas antigas, muitas coloniais, que tinham uma presença forte também no imaginário popular, né? Muitas festas populares, muito ligada à música, muito ligada às manifestações de rua. Minha família era uma família, sobretudo minha avó, era uma pessoa muito ligada à igreja, às instituições da igreja, as festas religiosas todas. Então, eu tinha muita presença, muito vinculada ao mundo religioso, né? E você pensa que a cidade é o centro do mundo, né? A sua infância, o mundo é aquele. O resto é coisa que você ouve falar, mas que tem uma distância tão longa, tão distante, tão imensamente para fora que você não tem ideia. Qual foi o papel da tia Adélia na sua vida, hein, Danilo? Tia Adélia. E quem eram os 4 sujeitinhos atrevidos? São duas coisas interessantes. Tia Adélia era minha tia, irmã da minha mãe. Minha mãe, como eu disse, faleceu. Eu tinha 7 anos, meu irmão mais velho tinha 10, o mais novo tinha 5, eu tenho mais um de 8. Então, era 10, 8, 7, 5. Não era uma escadinha, os quatro sujeitinhos atrevidos, por quê? Porque o meu pai, com frequência, tocava muito violão em casa à noite, né? Desde pequeno. E nós, à noite, nos reuníamos e cantávamos juntos.
E ele, no jornal, se referia a essas noitadas falando que ele era acompanhado de 4 sujeitinhos atrevidos. Éramos nós 4 cantando com ele. Era uma coisa muito engraçada. Então, no jornal, de vez em quando, tinha umas crônicas dele se referindo aos 4 sujeitinhos atrevidos. E a tia Délia? Pois é, a tia Délia era, aqui na família, acabou sendo a responsável, porque ela era filha da minha avó, claro, minha tia, era a mais nova, e ela que se incumbiu, de alguma forma, da educação daqueles 4 que vieram completar a família. Então, para minha avó, era simplesmente na casa, uma casa grande, confortável, era a continuidade pura e simples, né? Da família, aqueles 4 que depois que minha mãe morreu, fomos todos morar na minha avó. Meu pai foi morar separado, em outro lugar, que depois veio a se casar também, no segundo casamento, mas a minha avó é que se encarregou. Quem operacionalizava, executava e estava ali em cima da gente, aula, mesa, cuidado, educação, roupa, papá, era a tia Délia. Tia Délia que ficava em cima e punha o cotovelo na mesa, tira o cotovelo da mesa, não pode botar o cotovelo na mesa. Criança não fala na mesa, espera, aguarda, não levanta da mesa enquanto seu avô não levantar. E ela tinha uma coisa interessante, ela era no teatro da cidade, um grupo de teatro que havia, teatro amador na cidade, ela era ponto. Olha. Ponto. Tudo quanto é peça, ela era ponto. Ela ficava no palco, ali, num lugarzinho escondido embaixo ali, para dar a dica das falas dos atores, né? E eu fui muitas vezes em ensaios junto com a tia Délia em peças as mais variadas. E até cheguei a entrar numa outra peça de infantil, que ela também fazia teatro infantil, e que eu representei lá no Trianon de Campos, que era o grande teatro da cidade. Você mencionou aí a sua avó, Dona Donana, não é isso? Dona Donana. Era ela presidente das Mães Cristãs, era uma pessoa ligada à igreja, como eu disse, era uma pessoa muito presente em todas as atividades da igreja, era uma força na comunidade, eu juntava, digamos, doações das pessoas mais poderosas da cidade, mais ricas, para entidades de beneficência, promovia muita ação, muita atividade, era muito forte a presença da minha avó na cidade. Você acha que esse envolvimento dela com a coletividade, com a comunidade e tal, isso exerceu alguma influência em você? Passou para todos nós, né? Os meus irmãos, para mim, para os filhos, mais em nós, eu diria, até do que provavelmente nos meus tios. Porque, em primeiro lugar, é essa coisa do vínculo com a própria igreja. A igreja tinha uma ação muito forte do ponto de vista social, do ponto de vista da cultura tradicional da cidade. Então, acho que isso influenciou muito a gente. A gente sempre teve muita gente em casa, a gente sempre teve a casa muito cheia, a gente circulava muito pela cidade. Eu me lembro que muito garoto ainda, antes de ir para Friburgo, eu, junto com os colegas da rua, organizávamos uma espécie de saraus de teatro, de brincadeiras, organizávamos um jogo, uma atividade esportiva, fazíamos um time entre nós de basquete, de futebol. Sempre esse lado meio coletivo, meio gregário, estava sempre muito presente no dia a dia nosso, né? Então, eu tenho a impressão que isso ajudou e tem um pouco de influência da própria cultura da cidade, da família, do entorno todo onde nós vivíamos. Danilo, e como você falou, né, você perdeu a mãe muito cedo, a dona Dalva, aos 7 anos de idade, e aí você foi para um internato, depois para um seminário. Era aí uma preocupação em ter uma profissão segura ou tinha aí um componente religioso nessa sua opção? Eu acho que tinha um pouco do componente religioso, curioso, da curiosidade também, do desejo de experimentar alguma coisa diferente. Meu irmão já tinha ido antes, o Dilmar, mais velho que eu um pouco.
seduzido, portanto, por essa possibilidade, e eu, então, fui um pouco levado por tudo isso também. Meu irmão foi um pouco antes de mim, né, o Dilmar, para Friburgo, para fazer o internato e o seminário, que se confundia um pouco. A Escola Apostólica de Nova Friburgo era dentro do Colégio Anchieta de Nova Friburgo, que é um colégio tradicional do início do século, do final do século XIX, início do século XX, um colégio onde teve filho de Rui Barbosa estudando, onde teve Carlos Drummond de Andrade estudando, onde teve muita gente importante estudando, em Friburgo, em Nova Friburgo, no estado do Rio. E lá dentro tinha um grupo interno, né, de meninos com a possibilidade, cultivando a ideia de virem a ser seminaristas. E foi uma coisa meio que natural, uma coisa que era bom para todo mundo na época, né? Era bom para todo mundo e para mim também, como curiosidade, como vontade de experimentar uma outra coisa, sem muita consciência clara do que seria, para onde eu tinha 10 para 11 anos de idade, estava completando 11 anos, e eu faço aniversário em abril, estava completando quase 11 anos quando eu fui para Friburgo. A gente imagina que o seminário deve ter sido uma mudança radical na sua vida, né? E, por outro lado, é lá que você toma contato também com questões mais ligadas à arte, à poesia, à literatura. Como é que foi isso? Olha, é uma vida nova, realmente, claro, totalmente coletiva, né? Onde você tem outros hábitos a serem adquiridos. Eu tinha missa diária, coisa que eu não tinha antes. Então, fui lá para Friburgo, a vida coletiva, horário para acordar, horário para ir à missa, horário para dormir. Tinha essa disciplina toda e aos 20 anos, que você já estava de batina, era um noviço no mosteiro de Itaici e tinha também que passar por algumas provações que faziam parte da grade curricular. É verdade, é verdade. Que provações eram essas? O noviciado, Cris, é um momento de provação. Assim, essa necessidade de comprovar realmente é importante. Então, você tinha, na formação do jesuíta, em particular, naquele período, as chamadas provações, onde você, no noviciado, de maneira mais claramente, passava por algumas experiências. A primeira e mais importante são os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, onde você passa 30 dias refletindo sobre a sua vida, sobre as questões do mundo, da igreja, sobre as questões graves da sua condição, sua presença no mundo, diante de Deus, diante dos outros, enfim, toda essa reflexão profunda sobre você mesmo. Você aprende a meditar, você aprende a aprofundar um tema, e com esse tema você se concentra e aprofunda a sua reflexão, e as provações vêm ali com muita força, né? Por exemplo, a peregrinação que os jesuítas faziam, eu não sei hoje se ainda continuam fazendo, onde você sai do seminário de batina, né, acompanhado de um companheiro, um ou dois, né, e vai para a estrada, para a rua e se vira. Ou seja, você vai buscar seu alimento, sua hospedagem em algum lugar durante um mês. Você passa um mês, por exemplo, trabalhando no hospital. Eu fiz isso. Um mês trabalhando no hospital para sentir realmente ir na enfermaria, no lugar mais carente, onde você vai cuidar das pessoas mais necessitadas em todos os sentidos. E não no sentido médico nem de enfermeiro, mas de um faxineiro especializado. Entendeu? Na prática. Isso vai lá, todo mundo passava por isso. Você apanha um mês de operariado, onde você ia trabalhar numa obra, trabalhar aquele grande convento dos jesuítas em Itaici, perto de Indaiatuba, foi construído em grande parte nessa base, né? Dos noviços que vão para a obra, que vão trabalhar sentando tijolo, mexendo no cimento, trabalhando ali durante um período. Isso vai revezando, obviamente. Ou vai para a colheita, vai colher café, vai colher algodão, vai fazer alguma coisa
no campo, como eu fui colher algodão, eu me lembro. Então, são experiências que estabelecem com você uma relação, é uma relação provisória, uma relação quase que faz de conta, mas é uma relação real durante um período, né? E isso foi muito, muito interessante para mim, muito formador, mas foi muito interessante, muito bom. Foi uma marca curiosa, né? Essas experiências de vida. Todos nós temos experiências de vida as mais variadas, mas essa, para mim, foi muito marcante. Danilo, nós temos um depoimento de uma pessoa que acompanhou uma boa parte da sua juventude. Olha só. Eu conheci o Danilo Miranda em 1955. Nós começamos a estudar juntos no chamado ginasial. E o Danilo sempre foi uma pessoa muito inquieta, muito preocupada, muito estudiosa, muito dedicada ao conjunto, não é? Ao esporte, à cultura, ao canto coral e aos estudos. Se distinguiu sempre nos estudos com um excelente aluno, reconhecido na escola toda, né? Na escola Anchieta, em Nova Friburgo. Danilo, sendo inquieto, também pelos esportes, ele tão inquieto que ele quebrou 2 vezes o braço e 1 vez a perna, o que fez que ele perdesse 1 ano de estudos, mas o que não tirou do Danilo o interesse pela aventura, pela luta pela vida, pela experimentação das coisas. E nesses muitos anos, mais de 60, sempre partilhamos das mesmas preocupações e é um colega e um amigo que a gente tem muita alegria de poder participar da vida, e não só a minha e a dele, mas também das nossas famílias. As nossas filhas foram criadas juntas, as mulheres são amigas, os netos são amigos. Isso é o sinal de um grande marco na minha vida, ter a presença do Danilo comigo. Sua vida. Cada dia é meu irmão. Estamos juntos há muitos anos e, curiosamente, nós nos aproximamos também profissionalmente, depois de tudo isso, né? O Fernando, desde Friburgo, a família dele em Friburgo, eu conhecia a mãe, o pai, a irmã, né? E convivíamos também. Então, desde criança, né? Praticamente. E, depois disso, ele entrou no noviciado antes de mim, porque ele estava na minha frente um pouco, e eu, como ele disse aí, eu tive alguns acidentes de percurso, e ele ficou na frente um pouco, né? Mas aí nos encontramos depois, ele fez também noviciado, fez filosofia, depois saiu, como eu, também entrei, fiz noviciado, fiz filosofia, depois saí. Das pessoas com quem eu tive uma trajetória, é a mais próxima que eu tenho até hoje. Isso me dá muito orgulho, muita alegria. Danilo, nessa época da juventude, você começou a ter uma atuação marcante também no movimento político. Esse tipo de engajamento político era estimulado no colégio, no seminário? Era um pouco estimulado, eu diria, pela realidade, pela liberdade de poder fazê-lo e por esse espírito meio gregário, meio associativo, meio comunitário que já vinha lá de antes, desde o tempo da minha infância. Então, em Friburgo mesmo, me preparando para ser noviço jesuíta, eu me envolvi muito com a política estudantil secundarista na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Participei de congresso dos secundaristas no Rio de Janeiro. Fui presidente de um grêmio que nós criamos no Colégio Anchieta, o Grêmio Estudantil Anchieta, o GE. Depois disso, participei também do Parlamento Estudantil de Nova Friburgo, que era uma entidade da cidade de Nova Friburgo, com outros colégios de Nova Friburgo que lidavam. Nós estávamos em plena discussão a respeito da renúncia de Jânio, problema do parlamentarismo e presidencialismo. Enfim, eu tive envolvimento nesse aspecto político nacional e o vínculo com entidades universitárias, que eu não era universitário, mas tinha vínculos com entidades universitárias,
no pensamento dessa ideia da política estudantil ativa, que realmente foi muito importante no país naquele momento, né? Não participei de nenhum movimento político propriamente, nenhum partido político, mas a tendência foi quase essa, de chegar nesse ponto. Se eu não tivesse me envolvido rapidamente, profissionalmente, em alguma coisa, logo que eu saí do seminário, provavelmente eu teria me engajado de maneira mais profunda em alguma ação política mais, digamos, comprometedora do ponto de vista do tempo, do ponto de vista da dedicação interna. Mas como eu tinha que sobreviver, não deu tempo para entrar nisso para valer. Um passarinho me falou que você chegou a ajudar a virar carro na Praça da República. Não, isso é mentira. É mentira? Eu assisti isso, eu era um pouco medroso nesse negócio. Não chegava perto, não. Eu via. Danilo. E torcia para que houvesse uma mudança no país. Aí, numa certa altura dos acontecimentos, você larga a batina e vai procurar emprego. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? A gente volta já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Danilo Santos de Miranda. Danilo, aí você estava lá inserido naquela vida de batina, seminário, apostolado, e de repente resolve largar tudo e procurar emprego. Qual foi o fator determinante para essa virada, para esse rompimento? Cris, eu percebi claramente que não era a minha vocação efetiva, né? Eu cheguei à conclusão de que, a partir do momento que eu vivia, o momento que estava o mundo também, naquela quadra pós-concílio da igreja, ao mesmo tempo o país vivendo um momento conturbado, uma série de razões que eu disse, não é aqui que eu vou continuar a prestar um serviço efetivo à sociedade. Eu não é minha vocação, não é meu caminho. Não houve nenhum fator assim externo que me atraísse de maneira a mudar de vida, não. Era uma convicção pessoal proveniente de uma reflexão daquele momento. Então, havia um colega que conhecia uma agência, tinha alguma ligação, me parece até com a própria agência, mas, enfim, ele me deu uma dica e eu fui lá. E, chegando lá, foi no final do ano de 1967, eu percebi que eu não tinha habilidade para as coisas que eram colocadas ali à disposição. Ou você domina a questão das vendas, ou você da cobrança, ou você do financiamento. Eu não tinha nenhuma prática nisso. Mal batia a máquina nos meus trabalhos na faculdade, na escola, mas não era nem um bom datilógrafo, eu me virava. E então ele me perguntou, eu me lembro, o seu Macedo, que era o dono da empresa, chamava Mazapa, o Má do Mazapa era do Macedo, ele me perguntou, e você sabe conversar com as pessoas? Eu digo, acho que sim, né? E é uma questão de ouvir, de falar. Então você vai trabalhar aqui mesmo, né? Então ele me empregou como um entrevistador de pessoas que vinham inicialmente para cargos menos complexos, digamos assim, né? Mais simples, até que no final eu fiquei alguns meses só, não fiquei muito tempo, mas até executivos. No final estava entrevistando pessoas de posição bem elevada. Então, nesse caso, eu fui aprendendo e gostando daquilo, era uma coisa que me interessava desenvolver dentro das empresas, essa coisa da pessoa, me vincular à ideia da pessoa que trabalha, né? Não propriamente só o trabalho, a produção, o resultado financeiro, mas a pessoa que trabalha. E eu fiquei alguns meses lá, aprendi bastante, foi muito bom.
E acabou que depois eu prestei um concurso e aí mudou tudo, mudou minha vida de novo. Bom, e aí você já tinha emprego, salário, morava sozinho, quando aparece na sua vida a oportunidade de trabalhar numa grande organização que você não sabia nem direito o que fazia. E a gente tem um vídeo aqui sobre essa organização, só para você conhecer um pouquinho melhor, tá? Tá bom. O SESC, Serviço Social do Comércio, é uma entidade privada criada em 1946 que conta hoje com aproximadamente 600 unidades abertas ao público em todo o país. Com foco em projetos de caráter cultural e educativo, suas instalações oferecem cinema, teatro, música, dança, exposições, bibliotecas, além de cursos e oficinas de formação. Ela tem forte presença também na publicação de livros, obras musicais e produções da Sesc TV. Para os cuidados com o corpo, quadras poliesportivas, piscinas e equipamentos de lazer, além de unidades de assistência em saúde e alimentação. O SESC é reconhecido internacionalmente pela relevância de seus serviços e acumula uma longa lista de prêmios oferecidos por entidades da cultura e dos direitos humanos pelo mundo. No estado de São Paulo, sob a direção de Danilo Santos de Miranda, o SESC é um orgulho para todos nós. Você se tornou um Legal. professor. Obrigado. E você se tornou um professor e tinha até um convite para dar aulas na PUC, mas optou por se envolver com esse projeto do SESC. Por quê, Danilo? Olha, na realidade, quando eu prestei o concurso, eu nem sabia direito o que era o SESC. Quando eu prestei o concurso era meio... o apelo, chamado, antigamente havia muito isso, não sei se há ainda, os anúncios eram meio fechados. Você, entidade que trabalha no Brasil ou no Estado, chama pessoas com essas características, jovens, assim, assado, não sei o que lá, desejam, e aí você tinha que mandar o currículo, mandar o nome, mandar alguma coisa, e aí eles se chamavam. E o SESC foi assim, era um anúncio fechado, lá fui eu, lá que eu descobri que era o SESC. Foi um concurso difícil, porque, primeiro, muita gente. Então, tinha gente para eu me lembro que a sala estava lotada de gente. Depois eu vinha saber que tinha quase 1000 candidatos. Uau. Então, eu falei, bom, aí o negócio vai pegar um pouco. Segundo, eram provas escritas, tipo vestibular, múltipla escolha, muita coisa escrita de você compor, escrever, e depois orais, onde você era chamado numa banca com 3, 4 na sua frente, onde havia perguntas que denotavam uma certa tendência ideológica, digamos assim. O que você acha da educação de base? O que você acha do projeto de alfabetização que tem no Brasil? O que você acha do monopólio da Petrobras? O que você acha de não sei o quê? E você ia dizendo o que você pensava. E eu não tinha papas na língua naquele tempo. Eu soltava o verbo. Bom, eu não sei, não vão me chamar, porque eu falei coisas ali que não eram do agrado do establishment naquele momento, né? Do pensamento comum, né? Referente sobretudo nas questões políticas. No entanto, me chamaram para fazer depois exame médico, exame psicológico, era bastante demorado, e era uma coisa que vinham vindo. Até que no dia 1º de novembro eu entrei efetivamente. Fui aprovado e fui admitido no SESC no dia 1º de novembro de 1968. Em termos práticos, Danilo, você entrou no SESC, dia 1º de novembro de 68, você falou, né? Quais foram suas primeiras funções, em termos práticos? O que você... Eu era orientador social, é um nome que hoje não tem mais. Hoje é o animador social, o animador cultural, que a gente chama, né? Mas é o orientador social. Era uma figura que tinha que ir para o interior, sobretudo no interior, depois na capital também entrou, para um trabalho em equipe, uma equipe formada por 3 pessoas,
um chefe, um voltado mais para atividade esportiva, outro para atividade cultural, que, chegando numa cidade, mobilizava a cidade comunitariamente, mobilizando professores, escolas, alunos, pessoal do comércio, que o SESC tem essa vinculação com a área do comércio, o Sindicato do Comércio Varejista local, o Sindicato de Empregados, associações comerciais. Chegava a fazer um agito na cidade, digamos assim, mobilizando para a cultura, para o esporte. Como? Havia uma metodologia. Tinha tudo isso, tinha uma perua que levava todas as coisas dentro, para cinema, para teatro, para música, para as artes visuais, para apostilas para esses cursos. Levava tudo isso, era um pacotão, era uma espécie... Eu misturo um pouco a ideia de um circo, não do circo de ser uma coisa engraçada ou que vai levar só diversão, não é isso. Mas o circo que chega, se instala, fica um tempo e vai embora. Agora, Danilo, você assumiu a diretoria regional do SESC em 1984, quase 40 anos. Mas você desenvolveu um conceito em que você costuma dizer que educação e cultura fazem parte de um mesmo corpo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu acho o seguinte, o nosso conceito de cultura, que não é nosso, é um conceito antropológico, que diz respeito a tudo que o ser humano é capaz de inventar, de criar, de fazer, isso é parte da cultura, é parte do processo cultural. Portanto, cultura não é uma coisa que a gente acrescenta, que é algo que a gente tem se quiser ou não tem. Não é isso. A cultura, nós estamos inseridos nela pela língua que falamos, pela roupa que vestimos, pela comida que comemos, por tudo que nós fazemos. Nós estamos inseridos no mundo da cultura. Cultura é o universo no qual o ser humano está inserido. Tudo isso é cultura porque é a invenção humana, é a invenção do ser humano, é a capacidade humana de criar, de engendrar, de fazer. Né? O resto é natureza. O resto é natureza, que está dada, que está aí, está estabelecida. E a relação com ela tem que ser cada vez mais, digamos, empática, adequada, amigável, para que a gente possa sobreviver de maneira adequada nesse mundo. Então, esse é o conceito amplo de cultura. Educação é a inserção do ser humano do ponto de vista do seu conhecimento, da sua capacidade de poder dominar toda essa realidade à sua volta. Né? Então, o ser humano é educado na medida em que ele penetra nesse mundo da cultura, nesse mundo que eu falei, que é a cultura, de uma maneira adequada, de uma maneira ética, de uma maneira cidadã, de uma maneira colaborativa, de uma maneira que ele possa se integrar com os demais. Então, são dois conceitos que estão ali embutidos na ideia da civilização e do progresso e do avanço do ser humano sobre a Terra. E essa é uma questão central, uma questão que coloca isso como base. Agora, no mundo da cultura, nesse mundo inventado pelo ser humano, existe um campo específico, que é o campo das artes, que é um pouco a questão da cultura num sentido, digamos, mais elevado possível, que lida com o simbólico, lida com a representação, com a imaginação, com a fantasia. Então, esse campo, que é exclusivo, absolutamente, mais exclusivo ainda do ser humano, né? Que é o campo das artes, ele tem um papel de emulação, de puxar, de trazer o indivíduo, através do seu encantamento ou da sua provocação, não importa, para um campo onde ele está se desenvolvendo, está preparado, está crescendo, está se informando, está tendo maiores possibilidades, onde a educação tem um papel, o que a gente chama de educação, a educação formal, é parte desse processo todo. E quando tira a cultura no nível de ministério e coloca no outro nível, você está desvalorizando uma área importante. E a gente tem um depoimento de uma pessoa que tem uma grande admiração por essa sua forma aí de lidar com o campo das artes, com as pessoas, com o ser humano. Vamos ver quem é? Danilo, eu queria ser como você.
Sim, o que isso quer dizer? Te observando nessas décadas em que eu tive oportunidade de fazer parcerias com o SESC, eu percebi que você tanto escuta um funcionário que trabalha no almoxarifado, que vem e conversa com você, como um diretor que trabalha na gestão do SESC junto a você. Você ouve. Eu aprendi a importância do escutar, do observar com os olhos e do perguntar, para entender com que ser humano você convive. Isso eu aprendi com você, Danilo. Outra coisa que me encantou muito nesse período ao seu lado é perceber a sua ausência de preconceito. Por isso que você é um grande gestor de arte. Você tanto privilegia uma escola que vem com Shakespeare, seja do exterior ou produzida no Brasil, como a literatura de cordel, como um DJ, como um funkeiro que faz seu street dance. Isso é um grande amante da arte. Então, continue assim sempre. E não pare nunca, porque isso que te fez ser o ser humano que você é. Muito obrigado. Ivaldo. Obrigado. Ivaldo Bertazzo, meu querido amigo. Realmente é um companheiro de muito tempo, temos feito muita coisa juntos e realmente é extraordinário o trabalho que ele realiza. Faz desde coreógrafo, criador, inventor, dançarino, mas, sobretudo, um propositor de ideias, que lida com a questão do movimento, do corpo, de maneira saudável, de maneira firme. E eu gosto muito da maneira como ele lida com tudo isso. Nós fizemos muita coisa junto, inclusive um trabalho extraordinário de trazer a periferia, meninos da periferia e meninas da periferia, um trabalho de dança maravilhoso, levamos para a Europa, levamos para outras partes do mundo. Agora, Danilo, espaços esportivos, salas de espetáculos, programas de alimentação, programas de saúde, etc, etc, etc. E, você não mencionou, mas a gente vai destacar aqui, um laboratório de estudo e pesquisa de teatro. Vamos falar sobre o CPT no próximo bloco, Danilo? Voltamos já com o Persona. Estamos de volta com Danilo Santos de Miranda. Danilo, você tem um especial apreço pelas realizações teatrais do SESC. Mas antes de conversarmos sobre isso, eu queria te mostrar um vídeo sobre o CPT. Olha só. Macunaíma, levado à cena pelo Grupo Pau Brasil e dirigido por Antunes Filho em 1978, é considerada uma das mais importantes montagens do teatro brasileiro de todos os tempos. A experiência cênica, que privilegiava a criação livre do encenador sobre a obra literária de Mário de Andrade, resultou em 900 apresentações pelo Brasil e por outros 20 países. Em 1981, já com o nome de Macunaíma, o grupo monta Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno. Em 84, sabendo da importância do empreendimento na formação de uma nova geração de atores e encenadores, o SESC São Paulo, sob a direção de Danilo Santos de Miranda, resolve abraçar o projeto e oferecer a ele condições excepcionais de pesquisa e de produção. A partir daí, com o nome de CPT, Centro de Pesquisa Teatral, Antunes Filho solidificou um método de preparação de atores, dramaturgos e diretores teatrais e criou condições que colaboraram para o reflorescimento do teatro brasileiro. Danilo, você convenceu o Antunes a fazer o CPT ou o Antunes convenceu você a fazer o CPT? Olha, na realidade, verdade seja dita,
para registro histórico é anterior à minha condição, à minha assunção como diretor, a ida do Antunes para o SESC. Eu assumi o SESC em 84 como diretor, e o Antunes já estava lá desde 82, preparando-se já no CPT, e a ideia era ter já o Antunes e o CPT já estabelecido. Então, ele estava pouco viabilizado, com algumas dificuldades, e o SESC, em 82, portanto, antes de eu assumir, fez um acordo e assumiu o Antunes. Eu brincava com ele que dizia, tornava o Antunes membro da equipe do SESC e trouxe junto o grupo Macunaíma, que já era um grupo formado por ele e já tinha o primeiro Macunaíma montado. Mas sobre o Antunes, até eu gostaria de dizer muito rapidamente, quando eu saí do seminário e comecei a circular por São Paulo, na vida cultural da cidade, música, teatro, reuniões, muita coisa política no meio, muita atividade, eu fui a muito teatro. E descobri, já no ano de 67, figuras como Boal, no Arena, que para mim era um grande nome, fortíssimo, era um teatro comprometidíssimo, né, com a questão política. Depois o Zé Celso, que também na oficina já estava iniciando e fazendo também uma ação interessante, política, mas de outra maneira, né? E posteriormente o Antunes, quando eu vim assumir em 84. E aí, realmente, o CPT é uma grande iniciativa do SESC. O SESC tinha iniciativas variadas de teatro, aqui e ali, abrigava muito teatro, produzia alguma coisa, mas essa ideia da formação, da difusão, através de um diretor com a competência, o conhecimento e com a força que tinha o Antunes, um prestígio nacional e internacional, deu uma força extraordinária. O CPT, que agora está transformado, renovado, sem a figura de Antunes, que veio a falecer há pouco tempo, mas, enfim, que é uma perda extraordinária para nós, mas, de qualquer forma, é importante dizer que o CPT está aí realizando, fazendo, e vamos continuar o trabalho. O CPT tem essa vocação de ser um centro voltado para a formação, em primeiro lugar, né? Para a formação de atores, formação de diretores, formação de senadores e outros profissionais do campo do teatro, e também a difusão, né? Além da formação, a difusão, a apresentação, e em pouco tempo nós voltaremos quando o presencial retornar fortemente, nós estaremos também preparando novas produções no próprio CPT. Danilo, e olha só, um ator que viveu intensamente o CPT fez questão de te mandar uma mensagem. Vamos ver quem é. Opa! Bom, falar sobre o mestre, sobre o professor Danilo Santos de Miranda, e falar sobre cultura, sobre arte, sobre educação. Eu faço parte daquela turma que ensaiava lá no ginásio de esportes do SESC Consolação. Era um lugar incrível, mas eu sabia que aquilo lá era provisório, aquilo te incomodava um pouco. Lá foram ensaiados e criados espetáculos, né? A gente foi fazer uma excursão, enfim, não lembro quanto tempo demorou, mas acho que foram uns 6 meses por aí. E no retorno, nós estávamos de Casa Nova, lá no último andar do SESC, na antiga sauna, um solário, um lugar com muita luz, mas com possibilidade de ter uma caixa preta, possibilidade de ter um local para cenografia, para figurino, para que pudesse ter oficinas, workshops, uma biblioteca, uma videoteca, uma CDteca, um lugar de acervo, enfim. A gente se sentiu tão respeitado, né? Essa preocupação. E isso foi um grande aprendizado e me acostumei mal. E depois dos 10 anos que eu saí do SESC, enfim, eu consegui, enfim, trazer essa experiência um pouco para o meu retorno para Curitiba, criando o ateliê de criação teatral, e que depois continuou tendo um grande apoio
pelo Sesc São Paulo, pela figura do Danilo. Então, obrigado, mestre. Que bom. Meu caro Luiz Melo. Então, ele relatou um pouco a experiência da nova sede, né? Nós tínhamos uma sauna que tinha uma frequência relativamente reduzida, e eu achava que, quando assumi que deveríamos trocar, tinha problemas de filtração, problemas técnicos também, e instalamos o Antunes lá. No primeiro momento, como disse, ele ficou um pouco preocupado, porque ele estava ocupando um ginásio de esportes grandão, muito bem instalado, onde havia alguns recursos, mas lá ele passou a ter muito mais recursos e muito mais condição e ficou muito mais feliz. O CPT está lá até hoje, tem um pequeno teatro, a Caixa Preta, e tem, sobretudo, essa infra toda necessária para um trabalho como esse, de memória, do arquivo todo, das coisas. Imaginem vocês que nós temos hoje todos os figurinos das peças do Antunes restaurados, né? Tivemos profissionais cuidando disso durante bastante tempo. Para nós foi muito importante. Hoje a gente pode mostrar esses figurinos e ter isso como um elemento importante para a memória do teatro em São Paulo. E temos tudo gravado na nossa plataforma também. Boa parte da obra do Antunes está toda gravada na nossa plataforma Sesc Digital. Danilo, o seu nome foi várias vezes cogitado para ser ministro da Cultura, secretário da Cultura. O que te faria aceitar um cargo desses? Olha, primeira coisa é a condição efetiva para se realizar um trabalho abrangente, sério, competente, não apenas com recursos. A questão dos recursos é parte do problema, mas é uma concepção do que é a cultura e o papel que a cultura desempenha e deve desempenhar num programa de desenvolvimento geral, onde o cultural faz parte, e no desenvolvimento efetivo de um país, de uma nação, de uma sociedade. Então, esse entendimento, infelizmente, é muito difícil de ser absorvido, assumido, como, por exemplo, em outros países isso acontece, especialmente na França, onde isso tem sido um modelo, ou foi um modelo durante muito tempo, e eu acompanho até hoje, onde a cultura tem um papel central, desde o campo econômico, pura e simplesmente, até o campo da educação e do desenvolvimento das pessoas mesmo, né? A cultura é tudo, está tudo presente ali. Então, a cultura está muito presente e tem que estar presente de uma maneira muito mais efetiva, de modo geral. Danilo, mais um depoimento para você, mais uma pessoa que admira o seu trabalho. Olha lá. Danilo. Que dizer, Danilo? Muita coisa, aliás. Danilo, os teus recintos, os teatros que fazem parte desse Sesc maravilhoso que você dirige, são a nossa pátria. É onde a gente reside. O que você nos diz, ainda em processo de ensaio, nos dá esperança. Você nutre o teatro brasileiro. Eu não seria quem eu sou sem a nossa parceria. 30 anos de parceria, até mais. Livros. Todo mundo no teatro brasileiro deve para você. Mas você não cobra. Porque você tem orgulho, você deveria mesmo ter muito orgulho de quem você é. Porque você é o ministro de tudo, ministro da cultura do Brasil. Você é o pai do teatro. E, portanto, Danilo, você é meu pai. E por isso eu te agradeço. E muito. Obrigado. Querido Gerald, grande figura, falando de Nova York, suponho. É um querido, fez muita coisa conosco, polêmico, provoca a reflexão, que é uma das missões mais nobres que a arte, de modo geral, tem, né? Provocar e, às vezes, até transgredir de uma forma positiva, de uma forma adequada.
o Gerald tem essa vocação, esse caráter assim de imprimir a sua marca de maneira muito forte, provocadora, etc. Ele não tem receio de dizer as coisas e cria universos belíssimos, cenários maravilhosos. Eu aprecio muito o trabalho do Gerald. Danilo, a pandemia mexeu com as estruturas de todo o país, em todos os níveis, né? Mas o SESC se manteve firme aí em algumas atividades, né? Quais foram e quais são as premissas do SESC nesse cenário? A primeira ideia foi que nós tínhamos que, de qualquer jeito, manter a nossa perspectiva, nosso trabalho, nossa missão, né? A ideia de missão. O que é o SESC? Uma instituição voltada para o bem-estar social dos trabalhadores da área de comércio, serviço e a população de modo geral. E essa missão, esse bem-estar, inclui atividades e ações e políticas que envolvam o indivíduo de maneira a tornar sua vida melhor, em todos os sentidos. Sua vida melhor fisicamente, né? Seu corpo, para isso toda atividade física, toda preocupação com a alimentação, tudo isso, e sua atividade mental, seu espírito, a sua ideia, a sua proposta, aquilo que ele pretende na vida, né? A concepção sobre o si mesmo, sobre o outro, sobre toda a sua volta. Então, de certa maneira, essa missão se dá através essas ações todas que nós temos no nosso dia a dia. Então, partimos imediatamente para o virtual, de uma maneira até, eu diria que inevitável, de um lado, e, ao mesmo tempo, dando força para que os realizadores, artistas, produtores, pessoas que vivem nesse mundo da realização e da produção cultural, da produção voltada para o mundo das atividades físicas, etc., né, sobrevivessem. Pelo menos uma parte, né, sobrevivessem, e por isso a gente teve a possibilidade de dar serviço, dar condição para que esses continuassem fazendo. Então, isso, para mim, foi muito importante que a gente pudesse realizar também. A gente imagina que o dia que a gente chegar a uns 70% da população no estado completamente vacinada, com primeira e segunda dose, nós estaríamos em condição de voltar quase que plenamente. Isso é uma coisa que a gente tem isso como meta, como perspectiva lá na frente. E, provavelmente, um pouco antes disso, a gente já temos algumas coisas abertas, já temos a alimentação, já temos a ginástica, já temos a odontologia, já temos as lives nossas feitas diretamente dos palcos. Em breve nós vamos poder fazer com pequenas audiências, mais para frente um pouco. Então, estamos aos poucos voltando. Mas isso foi uma ameaça, mas porque, no fundo, a nossa impossibilidade de ter pessoas, de contato pessoal, de convívio pessoal, é uma amputação, é uma perda. É algo que, para nós, é muito difícil de carregar, mas a gente vai superar o mais breve possível. Danilo, um depoimento final agora de uma diretora teatral que eu acho que ela sintetiza bem a sua personalidade como um dos mais importantes gestores culturais desse país. Há muitos tipos de pessoas no mundo e eu sou apaixonada pelas pessoas. Mas o Danilo é dessas pessoas que é uma referência, é, digamos assim, um pilar. Há pilares, né? O Danilo é um homem que nasceu para mudar o mundo. Ele é um homem que transformou o nosso país, que é responsável pela grande parte da qualidade do nosso país atualmente. E se junta a isso, a essa personalidade, a essa liderança, uma qualidade que eu acho rara e extraordinária, que é a delicadeza. Então, junto desse homem capaz de mover montanhas, há nele ainda a delicadeza. Nossa, Bia Lessa, minha querida. Pois então, que coisa mais agradável ouvir uma avaliação dessa tão positiva, tão exagerada, eu diria, mas que, de alguma forma, me traz muita alegria. Eu fico muito feliz, e com toda a minha equipe do SESC, são muitos colegas envolvidos, é
é uma realização coletiva tão ampla, tão grande, tão cheia de características, tão complexa, como diria o meu querido amigo Edgar Morin, tão cheia de nuances e perspectivas e jeitos de ser, juntando muita coisa. Mas eu agradeço muito a fala dela, porque revela, né, o reconhecimento de pessoas que estão no nosso dia a dia, né? A Bia recentemente fez a peça do Guimarães Rosa, o Grande Sertão, que foi uma coisa extraordinária, que é marcante, muito forte, um padrão assim. Então, é realmente extraordinário a gente ver esse resultado, que não é meu, imagina. Esse resultado é de uma instituição que soube encontrar esse modo de agir de uma maneira adequada. Eu estou lá, eu costumo brincar com isso, eleito por um voto, que é do presidente, o presidente que me escolheu em 84 e me mantém até hoje, significa que a gente ainda tem alguma coisa para oferecer, para poder refletir, ajudar e pensar. E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas a gente quer te agradecer exatamente todas essas suas realizações e, aproveitando aí a palavra de todas essas pessoas, a nossa admiração por você. Muito obrigada, viu, Danilo? Para você ver, Danilo, que mesmo nos momentos mais críticos do mundo, surgem coisas interessantes, coisas boas, coisas positivas. Você nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Pois é, em plena Segunda Guerra. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado por ter a vocês todos. Conversar muito com a gente. Obrigada. Bom, e o Persona fica por aqui. A gente se vê no próximo domingo. Muito obrigado e até lá. Obrigada, Danilo. Eu pensei que vocês iam falar só de teatro, meu. Não. Então é isso. Danilo. Danilo. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.